We all dead. Muitos não sabem, mas quando Stephen King escreveu seu clássico It a Coisa, ele se inspirou em um assassino real, John Wayne Gacy, um serial killer que foi chamado de O Palhaço Assassino. Gacy não era uma figura que chamava a atenção, mas seus crimes hediondos chocaram os Estados Unidos. Ele foi acusado de matar pelo menos 33 jovens, todos do sexo masculino, os quais ele conseguia atrair em festas infantis e hospitais. O assassino enterrou parte das vítimas em sua casa, o que atraiu a curiosidade dos vizinhos, que sentiam um cheiro horrível que vinha da residência. Após o sumiço de diversas crianças, a polícia começou a suspeitar de Gacy. Foram encontrados pelo menos 29 corpos enterrados no porão da casa do assassino. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e a 12 sentenças de morte. Na cadeia, ele passava seu tempo pintando e desenhando ilustrações de palhaços, os quais hoje são itens de colecionador. O filme It a Coisa já acumula quase 200 milhões de dólares ao redor do mundo. John Wayne Gacy era um homem de grande prestígio em Chicago, nos Estados Unidos. Era casado e tinha um casal de filhos. Católico praticante, possuía a posição de liderança em comissões religiosas. Membro da Defesa Civil no estado de Illinois, capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário e, dentre outras obrigações, foi até considerado o homem do ano na cidade. Nas horas vagas, fantasiava-se de palhaço pogo e divertia as crianças em festas beneficentes e hospitais também. Paralelamente à sua vida de fachada, já havia sido condenado a 10 anos de prisão em Iowa por abusar sexualmente de um menor de idade. Cumpriu 18 anos de pena e, após, obteve liberdade condicional em razão do seu bom comportamento carcerário. Outras acusações o rondavam, sempre envolvendo abusos sexuais e violência contra pessoas do mesmo sexo, normalmente adolescentes. Posteriormente, foi constatado que na infância era espancado e abusado sexualmente por seu pai, que sofria de alcoolismo. Seu pai o ridicularizava perante a todos e ainda o chamava de homossexual, tratando-o com desprezo. Apesar disso, Gacy o amava e buscava a todo custo o seu prestígio, o que nunca aconteceu. Fora isso, aos 11 anos de idade, por causa de uma pancada na cabeça, formou-se um coágulo que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Apenas aos 16 anos de idade, tal enfermidade foi identificada pelos médicos, e os esforços dos profissionais explicarem ao seu pai que o caso era sério, que Gacy não estava ensaiando os desmaios para atrair a atenção, não foram suficientes. Igualmente, aos 17 anos, foi diagnosticado como portador de uma doença cardíaca rara, que tornou o hospital a sua segunda casa. Os médicos nunca souberam explicar a causa das dores insuportáveis que alegava sofrer constantemente. Contava à polícia que possuía 4 personalidades: o empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino. Este último era chamado de Jack Hampson. Foi considerado por diversos psiquiatras como um sujeito compulsivo, perfeccionista, esquizofrênico, paranoico, sociopata, narcisista, mentiroso patológico e multipolar. Todas estas circunstâncias levaram Gacy a vitimar, oficialmente, nada menos do que 33 jovens.
Muitos dizem que matou mais gente, mas foi uma vítima não fatal que ajudou a desencadear fortes pistas dos assassinatos. Jeffrey Ringgold, na época com 27 anos de idade. Em março de 1978, Ringgold aceitou a carona de um sujeito gordo e sorridente. O carro era um Oldsmobile preto. No meio do trajeto, o motorista agarrou, colocando em seu nariz um pano contendo um tipo de anestésico. Sua consciência foi perdida e, sempre que recuperada, era novamente sedado pelo condutor. Acordou no dia seguinte, no meio de Lincoln Park, sem saber como foi parar ali. Verificou depois que estava com diversos hematomas e queimaduras pelo corpo. Foi ao hospital e por lá permaneceu internado por dias. Sofreu danos irreparáveis e permanentes no fígado, em virtude da inalação, mas sua memória era falha e, fora tais fatos, recordava-se apenas de ter sido abusado sexualmente em uma casa e açoitado com um chicote. Os indícios não eram suficientes para apontar a autoria do crime. Obstinado pela causa, Ringgold, após quase um ano do episódio, lembrou-se de uma avenida que avistou durante o sequestro. Não pensou duas vezes em ir até o local e aguardar dias a fio um Oldsmobile preto transitar pela rua. Quando finalmente deparou-se com o carro, seguiu e adivinhe onde o motorista estacionou seu carro? Na casa de Gacy. Ringgold então deu queixa contra o seu abusador. Gacy, perante as autoridades, confessou que atraía suas vítimas mediante promessa de emprego ou de dinheiro em troca de sexo. Uma vez seduzidas, eram algemadas, violentadas sexualmente, torturadas e mortas por estrangulamento com uma corda ou com um pano. Normalmente, durante as torturas, fantasiava-se de palhaço pogo. Gostava de ler passagens bíblicas em meio à execução criminosa. Quase todas as suas vítimas estavam enterradas meticulosamente embaixo do chão de sua casa, que havia sido construída arquitetonicamente para tais fins. Explicou à polícia que, no momento em que não havia mais espaço físico na residência para enterrar os mortos, começou a dispensá-los no rio Des Plaines, em Illinois. Durante o julgamento, as teses revezavam-se. A acusação alegava que Gacy tinha condições mentais de entender a ilicitude e gravidade dos seus crimes, imputabilidade. A defesa, por sua vez, sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas de Gacy foram sua mãe e suas irmãs, que puderam confirmar os constantes abusos e agressões realizadas pelo pai. Amigos igualmente listados pela defesa disseram expressamente aos jurados que Gacy não era insano, o que prejudicou e muito a estratégia de seus advogados. A testemunha-chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey Ringgold, que durante suas declarações chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento teve que ser paralisado por diversas vezes para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e prosseguisse seu depoimento. Ao final, o júri decidiu que John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. Gacy ficou preso por 14 anos e durante o período, enquanto aguardava o resultado dos recursos apresentados por seus advogados, tentou suicídio e se tornou alcoólatra. Foi na pintura artística, contudo, que encontrou algum conforto. Ele tingia autorretratos, personalidades conhecidas, como Hitler, Charles Manson, Al Capone e John Dillinger.
Mas seu tema principal eram os palhaços. As pinturas ganharam fama e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam caro, de $100 a $20.000 para comprar as telas. Gacy chegou a receber perto de $140.000 pelo conjunto da obra. A execução estava marcada para 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram para a penitenciária Stateville, em Joliet, Illinois, para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo cantava alto e brindava, aguardando com ansiedade o início da execução. Moças com lanternas empunhadas subiam nos ombros dos namorados. Rapazes vestiam camisetas com inscrições dizendo: "Nenhuma lágrima para o palhaço". À medida que as horas passavam, a cantoria era entoada com mais entusiasmo. No lado de dentro, Gacy desfrutou a última refeição de sua vida: frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Gacy permaneceu na companhia de familiares e amigos, que tiveram de se retirar às 21 horas. Os preparativos finais começaram por volta das 23 horas. Exatamente à 00:01, o homem foi movido de sua cela, amarrado a uma maca e encaminhado para a câmara de execução. E através de uma janela, testemunhas acompanhavam o ato atentamente. Gacy teve a oportunidade de pronunciar suas últimas palavras. Então, ele disse: "Kick my ass". Logo, recebeu então 4 doses intravenosas e, em sequência, solução salínica, sódio tiopenal, que é para dormir, brometo de pancurônio para paralisar o aparelho respiratório e, por fim, o cloreto de potássio para cessar os batimentos cardíacos. No decorrer do procedimento, o tubo pelo qual o soro estava sendo ministrado entupiu. Enquanto Gacy bufava, os executores fecharam as cortinas e tiveram de trocar o tubo por um novo. Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando o alívio do povo que cantava do lado de fora. Contudo, para os pais que perderam seus filhos, a despedida de Gacy de nada iria confortar. Com sua morte, o paradeiro de alguns dos jovens que tiveram suas vidas supridas jamais seria revelado. Bom, galera, então é isso. Se possível, dá um like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e ativem o sininho para não perderem os novos vídeos, beleza? Até mais, beleza? Fui!